Antes de entender o que a invasão napoleônica lá na Espanha causou na América Espanhola, a gente tem que lembrar mais ou menos como estavam organizadas as colônias espanholas na América. Um pouco diferente da América Portuguesa, você tinha três grupos muito bem definidos aqui na América Espanhola, que eram os chapetones, que eram funcionários enviados da Espanha para governar as suas colônias. Então, que ocupavam os grandes postos, seja do judiciário, né, seja os magistrados, sejam os governadores locais, os donatários ou os vice-reis. Gente que não ficava aqui, vinha para cá, a mando da Espanha, ficava aqui 2, 3, 4, aí variava de cargo para cargo e voltava para a Espanha. No segundo grupo, que para nós é o mais importante, são os criolhos. Gente que descende dos espanhóis, que são brancos, ou pelo menos aqui na América são muito mais brancos do que a população local, embora eventualmente eles se misturem, mas eles são os donos da terra e, portanto, eles que movimentam a economia. Eles são os donos das minas, eles são os donos da fazenda de açúcar, das fazendas de gado, dependendo das regiões. Eles têm o poder econômico, eles que fazem a economia movimentar, no fundo, num certo sentido, são figuras centrais ali nessa relação da colônia com a metrópole. No entanto, eles não têm o poder político, né? Eles tinham apenas um legislativo local que eles podiam fazer parte, onde eles debatiam e decidiam coisas sobre a sua localidade, eventualmente até economicamente, mas sempre pontualmente da sua região. Eles não tinham o controle sobre a política e sobre a política econômica de uma maneira geral, porque essas ordens vinham da Espanha. E por último você tinha os trabalhadores pobres. Lembrem que na América Espanhola não tem escravidão, até tem, mas é uma escravidão pontual, é mais doméstica. A mão de obra mesmo é uma mão de obra compulsória, eles são obrigados a trabalhar. A maioria não é africana, a maioria é indígena. A América Espanhola tinha uma população indígena muito mais densa do que a América Portuguesa. Então foi mais fácil para os espanhóis usarem essa mão de obra. E aí tinha dois tipos, a mita e a encomenda. No século XIX essas coisas já tinham um pouco se misturado, mas o fato é que a mão de obra em grande parte era indígena. Quando a França invade a Espanha e coloca o José Bonaparte no poder, as colônias na América não aceitam esse novo monarca. Eles dizem que o José Bonaparte não tem legitimidade para governá-los e que, portanto, em cada região elege-se uma junta de governo, um pequeno grupo de pessoas, normalmente criolhos, que já vinham querendo assumir o poder político na sua região, e agora vem o momento ideal para isso, porque bem ou mal os chapetones sempre dependiam de um apoio logístico, militar da Espanha, que agora não vinha mais, né? A Espanha está preocupada ali, a elite espanhola está preocupada com a questão do José Bonaparte, o José Bonaparte não pode se preocupar com a América Espanhola, porque os mares são ingleses. Então, os chapetones que estão aqui, eles estão isolados, e eles são uma minoria, porque eles vêm e voltam. Então, os criolhos, que não são a maioria, mas dentro da elite eles são mais numerosos e estão mais organizados. Então, eles escolhem entre si um grupo para governar. Então, em cada região você vai ter a criação de umas 10 ou 12 juntas de governo formadas pelos criolhos, que a princípio diziam, olha, a gente vai esperar voltar um rei espanhol. Só que não é isso que vai acontecer. À medida que o tempo vai passando, esses criolhos que formavam essas juntas de governo iam percebendo as vantagens, digamos assim, de você ter o governo nas suas mãos. Eles vão, por exemplo, instituir a liberdade de comércio, vão começar a fazer comércio diretamente com a Inglaterra, sem ter que passar pela Espanha. Isso barateia os produtos importados, facilita a venda. Eles vão instituir a liberdade de expressão, já havia imprensa na América Espanhola, uma coisa que não havia na América Portuguesa, mas isso vai se multiplicar, você vai ter mais acesso à informação. Boa parte dessas juntas de governo estão influenciadas pelo iluminismo, pelas ideias liberais. Então, à medida que o tempo vai passando, depois, aí vai variar em cada região, mas essas juntas de governo elas vão proclamando a independência. Se num primeiro momento elas
apenas se diziam governos provisórios à espera de um rei espanhol. À medida que o tempo vai passando, as juntas de governo vão proclamando a independência. Nem todas proclamam, mas a maioria o faz, né? Se eu não me engano, a primeira a proclamar é do Rio da Prata, mais ou menos onde hoje é a Argentina. Depois a coisa vai se multiplicando e a maior parte delas, por volta ali de 1811, 1812, já tinha proclamado a independência. Só que em 1812 para 13, Napoleão, percebendo que não estava valendo a pena manter a guerra na Espanha, ele traz o seu irmão de volta e liberta a família real. O Carlos IV, que tinha sido rei durante a invasão francesa, ele morre nesse meio tempo, assume o filho dele, o Fernando VII, que era um cara de personalidade forte, de mentalidade autoritária, absolutista, e quando ele volta ao poder, ele volta certo de que todas as coisas voltarão como eram antes da Revolução Francesa. Sobretudo depois que o Napoleão cair, que vier ao Congresso de Viena, então, que ele vai ter certeza de que tudo aquilo não passou de um sonho ruim e que ele vai... e que as coisas vão voltar a ser como era antes, incluindo a sua relação com as colônias. Então ele não aceita nenhuma das proclamações de independência, não reconhece as medidas tomadas pelas juntas de governo, diz que nada daquilo é válido, que tudo aquilo deve ser revogado e manda tropas espanholas para a América para reconquistar as áreas que tinham proclamado a independência. E aí sim você começa as guerras de independência da América Espanhola, que vão durar, se você pensar, do começo da primeira ao fim da última, mais ou menos 10 anos. Um pouquinho menos de 10 anos, uma luta que vai ser muito intensa, que vai envolver uma quantidade de pessoas muito maior do que a guerra no Brasil, por exemplo, um tempo muito maior, e uma guerra em muitos sentidos muito mais complicada. Essa guerra tem uma série de detalhes interessantes, mas eu acho que se você pode se concentrar nos dois grandes líderes, né? Você teve duas grandes lideranças militares que acabaram sendo decisivas para a independência da América Espanhola. O Simão Bolívar, um crioulo, um homem de ideias. Ele era um cara rico, era um cara da elite, mas com ideias radicais, um homem que defendia a república, que defendia até uma maior participação da população na política, um homem que era contra a escravidão. Um venezuelano, não era assim que ele se identificava, mas um homem que nasceu na Venezuela e que vai organizar as tropas ali da Venezuela, não só para proteger o seu local de nascimento e de onde ele se identificava, mas também para fazer o movimento de libertar todo o resto da América. Ele percebeu que não dava para ficar só se defendendo ali no cantinho norte da América do Sul, que era preciso tirar os espanhóis de toda a América do Sul, né? O Bolívar é muito importante, ele é um dos primeiros a falar nessa identidade hispano-americana, né? Ele escreve uma carta para um colega dele, crioulo, num momento que ele estava na Jamaica, que era uma colônia inglesa, que é uma carta que fica famosa, a Carta da Jamaica, onde ele diz: nós não somos espanhóis e nós não somos nativos americanos, nós somos algo no meio do caminho, nós somos hispano-americanos. E nós temos que formar uma grande corrente para lutar contra a Espanha, e a América é o futuro. Ele sonhava com uma grande América unida, algo que não vai acontecer, mas esse era o projeto dele. Na outra ponta da América do Sul, ali no Rio da Prata, você tinha o general San Martín, um homem mais aristocrático, um homem ligado, esse sim, ligado ao exército, tinha lutado nas tropas espanholas na Espanha contra a França, mas ele volta para a América do Sul e acaba formando também um exército que envolvia uma série de escravos que as elites locais mandavam para essa tropa, mas havia também ameríndios, né, nativos e crioulos na posição de destaque. E ele também pensou exatamente como o Bolívar: é preciso não só proteger o Rio da Prata, a região do Prata, mas é preciso, para que a gente de fato tenha tranquilidade e independência, a gente tem que tirar todos os espanhóis daqui. E é a maneira que ele se encontra. O Bolívar vai movendo as suas tropas do norte para o sul, o San Martín vai movendo suas tropas do sul para o norte, eles se encontram no Peru, que era a área mais rica e, portanto, a área mais bem protegida da América Espanhola.
Ali o San Martín, eles se encontram, tem um encontro bastante épico, onde eles conversam sobre a estratégia para tomar o Peru, e aí o San Martín acaba se retirando, entrega suas tropas para o comando do Bolívar, que então, com a reunião das duas tropas, dos dois exércitos, consegue finalmente libertar o Peru e libertar toda a América do Sul. Se o sonho do Bolívar era unir toda a Hispano-América num grande país, como aliás vai acontecer com o Brasil depois, o que acontece na América Espanhola é o inverso. Na verdade, basicamente, em todo lugar que tinha havido uma junta de governo, vai nascer um país independente. Claro, né? Aquela elite crioula que teve o poder nas mãos não ia abrir mão em nome de uma liderança maior. Por mais que o Bolívar fosse um homem reconhecido como o grande libertador da América, uma coisa, você foi o líder do exército, você merece uma estátua, você merece uma plaquinha, mas eu não vou entregar o meu poder para você. Então, na verdade, basicamente, em cada região que houve uma junta de governo, nasceu uma república independente. E às vezes, dentro desse país que nasce, dentro dele, as elites continuam brigando entre si, gerando mais fragmentação política, né? Esse é um processo que vai acontecer ao longo do século XIX, que vai fragmentando cada vez mais os países da América Espanhola. Mas aí já é assunto para outro vídeo.